E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Hoje eu fico muito alegre aqui, porque hoje nós temos como é o nome do irmão? O irmão Cícero, que está nos visitando. Irmão Cícero, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Hoje nós temos meu filho Caio também, que está aqui nos visitando, né, Caio? Hoje, se a sua mãe perguntar, você está na igreja? Você fala: hoje eu estou, mamãe. Hoje você não escapa, não. Ai, ai. Então vamos à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela fala que João Batista, que batizava o arrependimento, que há mais de 400 anos que não tinha profeta no povo de Deus. O povo judeu já fazia 400 anos que um profeta não profetizava nada. O profeta não falava nada. O povo falava com Deus, mas Deus não respondia. Deus estava quieto. Depois, quando o povo tinha sido cativo para a Babilônia, depois de muitos pecados, depois de Deus ter tido muita paciência com o seu povo, porque Deus é longânimo, Ele tem muita paciência, mas foi mais de 500 anos Deus tendo a paciência com o seu povo, e o povo pecava, e Deus corrigia, e o povo tornava a pecar, e o Senhor mandava profetas, falando para que o povo se endireitasse, e o povo mesmo assim continuava andando nos caminhos tortuosos. Aí a palavra de Deus, ela fala que depois desse tempo da saída do povo do cativeiro, que eles reconstruíram de novo o templo, não como era antes, que era um templo muito grandioso, que Salomão havia construído. O Senhor para de mandar profetas, o Senhor para de falar com o seu povo. E nós sabemos que quando Deus está no meio de nós, quando Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, a sua vontade, Deus fala através do seu povo. Amém? Então vamos lá em 1 Samuel, para nós conhecermos um pouco dos profetas. 1 Samuel 12, a palavra de Deus fala assim, lá em 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Muitos profetas existiram no Antigo Testamento: Jeremias, Isaías, Malaquias, Zacarias e muitos outros, Samuel. Isso. 1 Samuel 12, primeiro. A palavra de Deus fala assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto... Não, perdão, pessoal, perdão, irmãos. É 2 Samuel 12. 2 Samuel. Para frente um pouquinho. 2 Samuel. Vamos ver como Deus usava os seus profetas. Quando o povo estava andando na contramão, o Senhor mandava profetas para mostrar para eles que não era aquela direção. Quando os seus reis estavam andando na contramão, o Senhor mandava profetas para falar com eles. A palavra de Deus fala assim: e o Senhor ouviu, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas,
Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem quem fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também a dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu fariseu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, a palavra de Deus, ela fala que o Senhor mandou um profeta falar com o rei Davi. Porque Davi tinha cometido um assassinato, um adultério, tudo quase ao mesmo tempo. Ele engravidou a mulher, a esposa de Urias, a Betseba, e para que Urias não ficasse sabendo, ele chamou Urias da guerra para dormir com ela, e naquele momento Urias não quis ficar com ela, então ele resolveu matá-lo, e ele achou que tudo estava longe dos olhos do Senhor. Mas lembre-se que Deus cuida do seu povo. Quando você não tem conhecimento espiritual, Deus não pode te cobrar nada, mas a partir do momento que você conhece as leis, você conhece a palavra, Deus cobra, Deus corrige o seu povo. E nesse momento Davi estava sendo corrigido, porque havia cometido um ato que não agradava ao Senhor, porque na lei falava: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Davi já conhecia, porque Davi tinha nascido após ter dado a lei, após Moisés. Então ele tinha esse conhecimento do pecado. Então, a partir desse momento que o Senhor manda o profeta falar com Davi, Davi se arrepende. Ele se arrependeu. Veio o arrependimento no seu coração. Deus o perdoou, mas teve que pagar por aquilo que tinha feito. Porque aí Deus corrige o seu povo. Lembra-se disso. Quando você não tem o conhecimento da palavra, você faz aquilo que você bem entender. É o livre-arbítrio. Deus deu lá no jardim do Éden: de toda árvore comerás livremente, mas no dia que comer dessa árvore, você vai morrer. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, do começo ao fim. E o homem, a partir do momento que comeu do fruto, começou a morte dominá-lo. Vivemos um tal tempo e morremos. Vivemos e morremos. E sempre foi assim até a vinda do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, e por isso ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então ele veio para levar os nossos pecados. O verdadeiro intuito da palavra é transformar o que nós temos no peito, o nosso coração. É através do evangelho que nós deixamos de valorizar as coisas que o mundo oferece para nós, como o ouro e a prata, e valorizamos mais a palavra, porque a palavra, ela tem poder de nos transformar. Se você notar, no começo Davi era o mais pequeno da casa, e Deus pega aquela criança e levanta, porque é assim que Deus faz. Ele faz o pequeno ficar grande, ele faz o pequeno crescer na sua palavra. Não importa o tempo é sempre de Deus. Deus tem a hora certa, o momento certo para fazer o seu povo crescer. A obra de Deus, ela sempre cresce, ela demora, mas ela cresce. Você lembra disso? Para construir a arca levou tempo, para o povo receber a terra prometida levou tempo. Depois que receberam a terra, tiveram que lutar por aquilo que eles tinham, mas Deus estava sempre com o povo, lutando cada momento.
Em 1 Samuel, nós vamos falar de outra parte. 1 Samuel 2:27. Você vê que quando Deus quer falar com o seu povo, Deus fala com qualquer um, até sacerdote. A palavra de Deus, ela fala que existia um sacerdote chamado Eli, ao qual seus filhos estavam fazendo coisa errada dentro do templo. Ele via, mas não tomava nenhuma atitude, nenhuma providência, ele deixava aquilo acontecer normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Aí acontece que, e sucedeu depois disso, 1 Samuel 2:27, 1 Samuel 2:27, e veio um homem de Deus a Eli. Eli era o sacerdote. Para ser sacerdote, a pessoa tinha que ser descendente de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. Arão era irmão de Moisés. Então apenas a casa de Arão, apenas o povo que pertencia à linhagem de Arão é que podia ser sacerdote. O profeta, o Senhor levantava. O profeta, o Senhor levantava quem ele quisesse, para ir levar a sua palavra, levar a sua mensagem, para corrigir o seu povo. Amém? A palavra fala assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe assim: diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o hóspede perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito a que tua casa, teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão humilhados. Humilhados. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem que grudar, segurar e esforçar o máximo para você não voltar atrás. Porque a palavra de Deus fala, quanto mais lhe der, mais será cobrado. Então você vê que até um sacerdote, o Senhor manda um profeta. A palavra de Deus, o Senhor nem fala quem é esse profeta que foi lá, mas ele foi lá e entregou a mensagem. Então, a palavra de Deus fala que quando o Senhor manda um João Batista batizar o Senhor Jesus Cristo, 400 anos havia sem nenhum profeta levar a mensagem para o seu povo. Por isso, o povo ouvia o que João Batista estava falando. Por isso, o povo estava sabendo que aquela voz que estava falando era de Deus. E por isso que o povo ia ser batizado no Jordão, porque estava chegando o Messias. Se você notar, tudo que é Deus na nossa vida, nos transformando, as coisas começam devagar e sempre, constante. Tem que ter fé, está lá em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós viemos ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra tem poder, e o Senhor nos direciona na maneira certa, no tempo certo. Se você notar, quando aquele povo estava no barco, os discípulos do Senhor Jesus, e o barco começou a navegar por causa do vento, aquele povo começou a ficar assustado, e o Senhor Jesus estava deitado, cansado dentro do barco com eles, mas eles ainda não tinham conhecimento que Jesus tinha e tem o poder para acalmar a água. Ele tem o poder para acalmar o nosso coração. Ele tem o poder para nos transformar, nos mostrar que o verdadeiro valor está na palavra, não nas coisas que o mundo nos oferece. Se você se apegar a Deus de verdade com o seu coração, Ele guia os seus passos. Nunca faltará o pão na mesa de um justo. Talvez não tenha fartura, mas nunca falta o pão. E na hora certa, Ele te coloca na terra que tem maná, leite.
Ele te coloca na terra que tem mel, Ele te coloca na terra que tem fartura, mas existe o tempo determinado por Deus. O ser humano quer as coisas para ontem, e aprendeu a viver assim desde o seu nascimento, desde que nós conhecemos o mundo por mundo. Eles querem vender, eles querem comprar, eles querem, apenas pensam nisso, esquece. O verdadeiro sentido da nossa vida é o amor, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Você vê o que Deus fez na vida de Davi, lá pequenininho, o menor de todos. Nós não vamos entrar nessa palavra na frente. E Deus pega ele e faz ele crescer. E aí chega num determinado tempo, ele dá um descuido na vida dele e peca contra o Senhor. E aí desmorona tudo. Mas ele teve o coração, ele teve a honradez. Você sabia que Davi, a palavra de Deus fala que Davi era segundo o coração de Deus, não era porque ele era um guerreiro, não era porque ele enfrentou Golias, não era porque ele era destemido, que ele lutava e tinha coragem. Ele era segundo o coração de Deus, porque ele teve a humildade de, quando ele viu o erro que ele cometeu, ele se ajoelhou de frente ao profeta Natã e pediu perdão para Deus. A maioria dos reis naquela época, quando o Senhor mandava um profeta, os reis mandavam era matar os profetas. Olha a diferença. Davi naquele momento, ele olha para o céu e vê o que Deus fez na vida dele, e se humilha e fala: Senhor, perdoe aquilo que eu fiz. E o Senhor está sempre com os braços abertos para receber todos aqueles que se humilham na sua presença. Amém? A palavra de Deus, ela fala lá em Êxodo 3, Êxodo. Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. Você vê, se você notar aqui de novo, a palavra de Deus fala em deserto. Deserto, para o crente, é oração. Deserto para o crente é andar segundo a palavra de Deus, é respeitar os mandamentos, é orar para o seu inimigo, a pessoa que quer mal a você, é orar para todas as pessoas, de coração aberto, é amar o seu próximo. Esse é o crente, esse é o deserto do ser humano. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele, no meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esse mesmo Moisés, ele teve uma história muito bonita. Quando era criança, na verdade a vida dele foi uma história maravilhosa, porque todos que andam com Deus têm uma história bonita. Toda pessoa que, se você notar que foi verdadeiro com Deus, Deus também andou com ela. Se ele passou por dificuldades, Deus também passou. Quando Paulo estava preso, Deus também, o Espírito Santo de Deus estava com Paulo lá, escrevendo cartas para o Novo Testamento. Paulo nunca imaginava uma coisa dessa. E Moisés, quando o faraó estava matando todas aquelas crianças, o nosso Deus maravilhoso coloca o próprio faraó para cuidar de Moisés. Naquele momento, provavelmente o povo começou a perceber que algo estava errado. Será esse Moisés que Deus vai usar para nos libertar? Porque Deus usa o povo para falar com o seu povo. É assim que ele faz na vida de cada um.
E Deus pega o faraó e transforma esse Moisés, ele cresce, formado em leituras, formado em guerras, um cara que tinha cultura no meio de um povo da sua própria nação que era escravo, que não tinha esse entendimento, porque é assim que Deus faz, para trabalhar na sua obra. Só que quando Moisés cresceu, em entendimento em tudo isso, ele também ficou orgulhoso. E Deus só opera na vida da pessoa quando ela é humilde, pequena. Então Deus precisava quebrantar Moisés. E o melhor lugar que se quebranta uma pessoa é no deserto. Por quê? Porque no deserto o diabo não tem poder sobre você. Se você estiver no deserto orando, se você estiver no deserto jejuando, o diabo não tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre a sua vida. Mas quando você se aproxima daquilo que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ele te pega na primeira esquina. Na primeira esquina ele te pega, te dobra e te engana. Se você notar, quando estava no jardim, o que foi a primeira coisa que o diabo usou para chamar a atenção de Eva? Ele disse, Deus disse assim. Então provavelmente Eva, ouvindo, falou, ele conhece Deus, então deve ser um cara gente boa, conhece Deus. E aí ele pega a palavra e ele torce. Se você acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus, ela deixa de ser a palavra de Deus, e ela perde o poder, e se torna apenas letra. Ele queria que Eva também entrasse nessa, tirando também a palavra, e ela fez a mesma coisa, porque ela falou assim, Deus disse que de toda árvore comeremos livremente, mas da árvore do conhecimento, ele disse, não é nem para tocar. Deus não falou isso. E aí o diabo, a partir desse momento, começa a enganar o ser humano, mostrando para ele como se mente, como se corrompe, e tudo isso que nós somos antes de conhecer a palavra. Mas se você não tiver fé, abrir o seu coração, você nunca vai perceber isso. Através da palavra, te mostra. Porque a palavra, ela traz o pecado do ser humano para fora. Muita gente gosta de ouvir o louvor, é bonitinho, é lindo, a voz é bonita, mas quando você prega a palavra, o pecado da pessoa sai para fora e ela não gosta de ouvir. Não gosta, ninguém gosta. Tem que ter fé, porque você tendo fé, você consegue ver aquilo que Deus quer mostrar para você. Então você vê que Moisés era o cara da bola da vez. Filho do faraó de criação, mas era filho do faraó. Enquanto o povo estava passando fome, apanhando, ele estava lá no bem bom, comendo do bom e do melhor. Provavelmente tinha várias namoradas. Era o filho do faraó. Mas para Deus trabalhar na vida dele, Deus tinha que quebrantar ele, fazer ele ficar pequeno de novo. E aí Deus tira ele do Egito. Quando ele tenta resolver o problema com as suas próprias mãos, matando um soldado egípcio que estava batendo o seu povo, porque provavelmente até ele tinha percebido, eu devo ser o cara mesmo, eu vou resolver essa parada eu mesmo. Mas não é assim. O homem não tem poder contra o inimigo. Ele precisa do Senhor Jesus. Quando Davi estava de frente de Golias, todo mundo estava com medo de Golias, mas Davi não estava. Por quê? Porque Davi não olhou para Golias, ele olhou para Deus. É assim que nós temos que fazer, nós temos que colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor. E aí ele resolve. Ele abre porta que ninguém fecha, ele fecha a porta que ninguém abre. Mas tem que ter fé, andar com o Senhor. E aí você vê que depois Moisés saiu com 42 anos, mais ou menos, provavelmente, mais ou menos por isso aí. Demorou mais 40 e tantos anos para ele ser quebrantado, ser humilde. E aí ele estava no deserto, cuidando de um rebanho que nem dele não era. Não era o rebanho era do sogro dele. Já estava humildezinho, pequenininho. E aí que o Senhor gosta. Porque lá em 1 Coríntios, quando Paulo falou para o Senhor curar da enfermidade que ele tinha, ele falou assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais humilde você for, mais Deus faz você ficar grande diante dos homens. É só orar, é só buscar.
não importa com o teto, importa com a palavra. A mesma palavra pregada aqui é a mesma palavra pregada em igrejas grandes, porque a obra do Senhor, ela começa assim, pequena, e ela vai crescendo, firmada, verdadeira na palavra. Basta ter fé e querer andar e buscar. Vai buscando, e o Senhor vai notando, ele está buscando mesmo, eu vou abrir a porta para ele está buscando, ele está falando a verdade na minha palavra, e eu vou abrir a porta, e ele abre a porta para você. Não importa com o tempo, não. Você já pensou se Deus falasse para Noé que ele ia demorar mais de 90 anos para construir a arca? Ele ia falar, não vou mexer com isso não, muito tempo, vou perder meu tempo todinho com esse negócio, vou não. Então ele não fala, faz um pouquinho. É um tijolo. A casa é construída de tijolo em tijolo. Ela pode ser a maior mansão, mas você tem que enfiar um tijolo, depois outro tijolo, depois outro tijolo. A fé também é da mesma maneira. Vai colocando devagarzinho, colocando devagarzinho. Moisés já estava humildezinho, pequenininho, o Senhor aparece para ele e fala com ele, vamos libertar o meu povo, e eu vou usar você. Porque é assim que Deus faz na vida nossa. Se você notar, veja só lá em Josué, olha o que Deus faz lá com Josué lá, Josué 1:3-7, Josué 1:3-7, Josué 1:3-7, Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para poente do sol será o vosso termo. O vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os teus dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Esse cara andou 40 anos no deserto. Esse cara não teve medo quando Deus mostrou a terra prometida para aquele povo, sabia que aquele povo não ia ter coragem. Muitos de nós aqui, o Senhor só coloca o peso certo na sua coluna, porque tem gente que o Senhor fala assim, eu vou abrir essa porta para você, o cara fala, então abre, aí ele abre, você não tem coragem. Por quê? Porque às vezes a porta ela vai ter perseguição. Você lembra quando Josué, o povo entrou, não teve que guerrear para conquistar, porque o povo que estava lá dentro não queria sair de maneira nenhuma. A fé vem junto, a coragem, vem junto a destreza, vem junto tudo. Basta você querer abrir seu coração, deixar um pouquinho o Senhor Jesus, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei contigo. Se você deixa ele entrar dentro do seu coração, meu amigo, ele anda contigo. E não tem porta que ele não abra, e abre mesmo. Então Josué andou 40 anos, ele entrou, falou, o povo é grande, nosso Deus é maior, mas o Senhor falou, mas você vai ter que andar no deserto, porque eu sou justo. Eu sou justo, não posso deixar só Josué e Caleb encarar esse povo, porque é comunhão. A palavra de Deus nos ensina a andar em comunhão. Onde estiver 2 ou mais, eu estarei. Falando em meu nome, eu estarei lá. E Josué andou 40 anos no deserto, porque 40 anos no deserto é aprendizado espiritual. Você vai se desprendendo das coisas que você acha que tem valor. Você se desprende das coisas que o mundo oferece para você. Esse é o intuito da palavra. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não negou ele nenhuma vez. Nenhuma vez.
Quando Judas Iscariote ofereceram 30 moedas de prata para ele, foi o suficiente. Ele não pensou duas vezes. Porque ao invés de ele estar preocupado com a palavra de Deus, igual estavam todos os discípulos, porque o Senhor Jesus ensinava igualzinho para todos eles, colocava eles ali, ensinava tudo, mostrava para eles. Quando Lázaro foi ressuscitado, todos eles estavam lá. Todos estavam vendo aquele milagre. Mas Judas Iscariote estava preocupado com outra coisa. Por isso, quando o diabo foi e encostou nele, 30 moedas de prata já foi o suficiente para ele vender o Senhor Jesus Cristo. E aí ele entregou, não foi qualquer um. Foi nosso Deus maravilhoso, que morreu na cruz por mim e por você. Tem que ter fé. Fé de Josué, fé de Moisés, fé de Abraão. Abraão. Deus coloca a história desses homens que andaram com ele para mostrar para cada um de nós que nós também temos a mesma capacidade de andar nesse caminho, basta ter essa fé que esse povo teve. Olha o que acontece em Gênesis 22, olha o que acontece em Gênesis 22, o pai da fé, Gênesis 22, Gênesis 22, 2, a palavra de Deus fala assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Como esse Deus maravilhoso, ele pede para que Abraão pegue seu filho e faça um holocausto para ele. Como um Deus amoroso é capaz de pedir uma coisa dessa? Se você não tiver entendimento espiritual, você não vai entender, nunca. Porque Deus mostra a história para nós andarmos também nessa história e saber valorizar o que esse povo valorizou primeiro. Você sabe qual que era o sentido de Deus? Olha só o que Deus fez. Primeiro Deus mandou enxofre sobre Sodoma e Gomorra por causa do pecado do povo que estava enorme, igual está hoje. Mas hoje existe o Senhor Jesus, que morreu por cada um de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais pecador que você seja, arrependeu-se, o Senhor aceita e é só andar no caminho. Existe um tempo, um aprendizado, um crescimento espiritual. Então, quando teve a chuva, e Abraão ainda falou para Deus, falou assim: mas se tiver 5 justos, o Senhor falou: se tiver 5 justos naquela cidade, eu não vou queimar aquela cidade. Mas se tiver 3, se tiver 3 também, e foi até chegar a 1, então você vê, não tinha nenhum justo lá. E quando Abraão viu todo aquele fogo caindo sobre Sodoma e Gomorra, ele viu quem é Deus verdadeiro. A palavra de Deus fala em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E se você só vai ter temor a Deus a partir do momento que você tiver fé, porque senão você não vai acreditar nunca em nada. Nunca. A não ser na hora que a corda está no pescoço. Essa é a única hora que o ser humano é verdadeiro com Deus. Oh, Senhor, me ajuda. Mas caso contrário, ele não é. Desde o começo é assim. Deus fez Abraão levar o seu filho para fazer o sacrifício. E a palavra de Deus fala lá no versículo 13. Então, levantou Abraão seus olhos, versículo 12. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada. O que nós sabemos hoje, o que nós conhecemos hoje, foi através do povo que viveu antes de nós. Vai passando informação em informação. Se você tem medo de pôr a mão numa cobra, foi porque foram falando para você isso. E mesmo antes da televisão, mas alguém meteu a mão e morreu por causa do veneno. Então Deus, para mostrar para o povo
o que é o verdadeiro valor, ele colocou Abraão para sacrificar o seu filho. Para saber verdadeiro o valor do sacrifício de Jesus. Porque se você pode pensar tudo, mas quando você pensa em pegar o seu filho e fazer o sacrifício, rapaz, trem dói, coração arde, só de pensar. E Deus queria que isso acontecesse na vida de Abraão, para que essa informação fosse passada para nós, para que lá na frente, quando o filho dele fosse sofrer na cruz e ser crucificado, para você valorizar verdadeiro o que ele fez. Primeiro ele mostrou, e você vê que ele não deixou, porque na hora que ele levantou a mão, apareceu o cordeiro, para substituir o sacrifício do seu filho, que era filho da promessa. Então aí, quando você pensa assim, imagina você pegando o seu filho ou sua filha, colocando num lugar para fazer um holocausto, depois tacar fogo, seu coração dói, não dói? E Abraão fez aquilo porque temeu, porque era sábio, tinha sabedoria, tinha conhecimento do Senhor Deus. Em Mateus 3, a palavra fala assim, já para nós terminarmos, aleluia, amém, glória a Deus. Mateus 3, 4, 5, a palavra de Deus fala assim, 3, e este João tinha a sua veste de pelos, de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. O que significa que João Batista ele não usava coisas caras, não usava roupas chiques, ele era uma pessoa que ele valorizava única e exclusivamente a palavra de Deus. Ele estava ali, o propósito que Deus tinha na vida dele era para pregar essa palavra. E depois de 400 anos que ninguém falava nada, quando surge alguém falando, alguém vai lá, nem que seja para ver. Vamos lá ver. E chega lá, ouve e vê que a voz do Senhor está falando ali naquele lugar, e o povo começa a ir lá e começa a buscar. E se você notar no começo, ele sai da onde? Do deserto. A verdadeira igreja do Senhor, está em Apocalipse, ela é alimentada no deserto. O Senhor alimenta do seu povo. Não preocupa com os seus braços querer fazer sua vontade, porque se você olhar, quando Moisés tentou fazer do jeito dele, o Senhor tirou ele de lá. Mas do seu jeito não funciona, funciona do meu jeito. Tem que ter fé. Você tendo fé, você vai andar comigo. E eu vou cuidar do meu povo, porque Deus cuida do seu povo. No deserto ele te alimenta. O diabo no deserto não tem como te oferecer nada. Jesus estava no deserto, o diabo falou assim, transforma essas pedras em pão, me ajuda, porque eu não trouxe nada aqui. Então é assim. É por isso que ele, nas coisas do mundo, ele nada de braçada, porque ele te oferece tudo quanto é tipo de pecado e você entra. Mas quando você é conhecedor da palavra, você não vai, porque Deus te protege. O Espírito Santo do Senhor fala, não vai nesse caminho. Lembra, a porta é estreita, mas é a porta que tem salvação, é essa. Então João Batista estava ali naquele momento, única e exclusivamente, para fazer a vontade do Pai e batizar o Senhor Jesus Cristo. Não estava preocupado com vestes, não estava preocupado com o que comer. Lá no versículo 5 de Mateus, o Senhor fala que nem Salomão vestiu como veste os lírios do campo, a qual secam e o povo jovem vai e queima tudo. Então Deus está falando, não preocupa com o mundo, não preocupa com as coisas mundanas, preocupa comigo. Preocupa em abrir seu coração para mim entrar dentro e o resto eu faço. Eu cuido do meu povo, eu alimento o meu povo, eu alimentei meu povo no deserto. E ele, às vezes, coloca no deserto para você olhar para ele. Porque se tiver tudo de bom, ninguém está aí com Deus, ninguém liga. O povo, a maioria, não está nem preocupado. Se você tem uma caminhonete nova, uma fazenda, tem dinheiro, você vai, o cara não liga para Deus não, rapaz. O Senhor fala lá na palavra, ele fala assim, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Você quer o quê? Entrar no reino do céu? Ou quer ir para o inferno? A palavra de Deus está aqui. E para finalizar,
em 1 Samuel 16, 11, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 11, olha aqui. A palavra de Deus fala assim, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Então você vê que Samuel era o menorzinho da casa dele, o Senhor falou: é esse aí que é para ungir ele. Samuel era um cara que tinha conhecimento com Deus, era profeta, era juiz, ele era sacerdote. Então provavelmente ele era da linha de Arão, porque só podia ser sacerdote quem era do povo de Arão. E aí ele chega naquele lugar, vai ungindo o primeiro que vem, o mais forte, o mais grande, e o Senhor fala: não é esse não, é o pequenininho. Porque quando a gente é humilde, a gente ouve a palavra e a gente anda nos caminhos que o Senhor tem para nós. Se você notar, quando Deus escolheu Saul, que foi o primeiro rei de Jerusalém, Saul era forte, destemido, guerreiro, mas ele escolheu ele aos olhos dos homens que queriam um rei, igual todas as outras nações. E se Deus escolhe um pequenininho que era Davi, o povo fala: não, isso aí não quer não, então já escolheu do jeito que vocês querem, então é assim. Só que o que acontece? Deus mandava Saul fazer uma coisa e Saul fazia outra. Deus mandava Saul não fazer, ele ia lá e fazia. Ele não obedecia a palavra, porque você só vai obedecer a palavra a partir do momento que você for pequeno, humilde, e ouvir Deus falar no seu coração. Porque se você se torna grandioso, você não ouve o Espírito de Deus falar com você. Então você vê a maravilha que é o espiritual da palavra de Deus. Jesus curou, andou sobre as águas, curou enfermo de todo jeito que você imaginar, até cara que já tinha morrido há 4 dias, e no final ele lava o pé dos seus discípulos na maior da simplicidade. E hoje a pessoa pega só um títulozinho, coloca nele ali, ele já quer virar o bicho da goiabeira. Cadê a humildade que está na palavra, que nos mostra dia a dia, para nós sermos iguais, amar o seu próximo, não fazer acepção de pessoas, não importa o tamanho, o grau, somos todos iguais. Nós vamos para o céu. E por isso o Senhor escolheu João Batista, porque ele tinha esse valor que a palavra nos dá. Ele valorizava, ele andava na palavra. Ele foi até o final, ele lutou. Ele viu uma coisa errada, ele falava, ele brigava. No final a cabeça dele foi decepada, mas ele estará no céu. No dia que o Senhor Jesus vir e nos levar, você vai ver João Batista na sua glória, junto com o Senhor Jesus, amém? E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, que essa palavra venha tocar nos nossos corações, dar crescimento espiritual e transformar de fé em fé, de glória em glória. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos unir a nossa fé, vamos estar